Bom dia, muito bem-vindo ao Cidade Entrevista. E hoje nós vamos falar do filme Leste-Oeste, o primeiro longa-metragem produzido no interior por uma equipe do interior e que entra em circulação nacional. Nosso convidado, o cineasta Rodrigo Grota. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Eu estive aqui no ano passado para falar do documentário Isto Não é um Assalto, sobre o episódio do assalto Banestado. E agora, menos de um ano depois, a gente vai lançar o Leste-Oeste, nosso longa de ficção. Bom, antes mesmo até de começar a falar do Leste-Oeste, você citou o assalto, vai ter DVD, né? Sim, vai ter. Eu sei que você quer um DVD de lembrança. A gente deve lançar agora na semana do Leste-Oeste, a partir de 8 de agosto, um DVD e um Blu-ray, porque muitas pessoas que ou foram vítimas no assalto ou também gostaram muito do filme querem ter um DVD. Não estava previsto no projeto, mas atendendo a pedidos, vai ter uma lembrança, né? Apesar de a gente viver uma era de streaming, né, virtual, ninguém mais tem a cópia física do que gosta e tal, mas ainda tem gente que gosta de ter uma lembrança, então a gente vai fazer o DVD. Sim. Bacana. Bom, vamos para o Leste-Oeste. O Rodrigo aí, nessa carreira, 16 curtas, uma série de TV, mais de 60 prêmios e se aventurou então nesse longa-metragem. Conta para nós o que é o Leste-Oeste, que estreou agora dia 8, né? Sim, estreou agora quinta-feira, dia 8, né? Em Londrina está em cartaz no Cinema Lumière, do Shopping Royal. Ele vai ficar até o dia 14, a princípio, mas pode ficar mais semanas. E a estreia também não foi só em Londrina, foi também em 12 cidades do Brasil, né? Tinha São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, algumas cidades do interior também, então a gente está muito feliz com o lançamento. O projeto começou em 2009, quando eu estava finalizando o curta Haru Ohara, que é o último episódio da trilogia do Esquecimento. Eu não fiz faculdade de cinema, né? Eu sou formado em jornalismo. E daí a minha formação, eu considero que foi meio que na realização da trilogia do Esquecimento, no Satoru So, Booker Pitt e Haru Ohara. Foi ali que foi o período de maior aprendizado, assim, fazendo os filmes na prática. Eram curtas, né? Eram curtas-metragens, né? Começaram em 2005, o Satoru estreou em 2007, daí o Haru estreou em 2010 em Gramado. E quando estreou o Haru em Gramado, comecei, fechou um ciclo, né, de aprendizado, assim, de primeiro contato. Agora quero partir para um longa-metragem que acaba sendo o formato mais clássico, assim, do cinema, né? Tanto que fala assim, o Leste-Oeste é o primeiro filme do Rodrigo, tal, quando sai na imprensa, assim, porque o longa acaba sendo considerado o filme mesmo, né? E daí, Raquel, naquela época eu estava visitando muito minha cidade natal, eu estava me reaproximando da minha mãe e tal, tinha criado uma mostra de cinema em Marília, em 2008, quando eu nasci em Marília. E daí eu comecei a reencontrar alguns amigos de infância também, que tinham ficado na cidade, comecei a pensar um pouco nesses dilemas, contrastes entre aqueles que saíram da cidade e nunca mais voltaram. Para estudar, para fazer outras coisas, e os que ficaram. E os que ficaram, tal. E ao mesmo tempo também ficava uma pergunta na minha cabeça, assim, é possível voltar para casa? Né? Tem uma pergunta que eu tinha lido na filosofia, um texto do Heidegger. Ele falava assim, sempre estamos em casa, nunca saímos de casa. Daí eu ficava pensando nisso também, daquilo que a gente carrega emocionalmente, ou até no nosso inconsciente, das relações também da infância, né? Tem um cineasta, por exemplo, o François Truffaut, fala que o mais importante da nossa vida foi o que aconteceu até os 7 anos que a gente viveu. Até porque é um momento que nosso eu não está muito formado ainda. Então é o período de formação, né? Pelo menos, acho que psicologicamente eles consideram esse período da sua formação inicial, até de caráter, né? Sim, e daí muitas coisas que a gente tem dentro da gente, que talvez a gente traga dos nossos pais, a gente não tem nem ideia de como surgiu também na nossa personalidade e tal. Então eu comecei a investigar um pouco disso, assim, da minha origem familiar, da minha relação com meus pais. E daí tinha essas duas figuras centrais, assim, meu pai e minha mãe. Também não sei exatamente como eles se conheceram, lá em 75, quando eles se conheceram. E comecei a criar personagens. O início era o homem que volta e a mulher que canta. Eram, assim, personagens mais abstratos, com nomes mais líricos, assim. E vamos até falar, ele tem escondidinho ali no bolso um livro. Sim. Será apresentado. Né? Aquele que traz um segredozinho, assim. Sim. Ele tem um livro onde ele fez todas as anotações e ele vai compartilhar conosco nesse momento, eu digo, não aqui na entrevista, mas vai compartilhar com o público que gostar do filme Leste-Oeste, que quiser entender mais esse processo de produção. Ele colocou todas as anotações dessas reflexões que levaram ao filme.
né? Sim, para fazer o roteiro eu fui criando uns textos assim curtos, fragmentos literários para tentar entender as personagens, né? Então às vezes eu assumi a voz narrativa do personagem masculino, às vezes da personagem feminina. O desafio para mim também é escrever personagem feminina, né? Por mais que eu tente, eu não consigo entrar na alma, não consigo entrar na mente feminina por completo, né? E do que se trata exatamente o filme? Você fez todas essas reflexões e o filme vai falar sobre o quê? Daqui a pouco a gente vai acompanhar um pedaço do trailer, mas Sim. eu queria que você adiantasse para nós. Do ponto de vista mais, talvez, assim, direto, ele narra a história de um personagem que é um piloto de corridas, que se chama Ezequiel. Foi interpretado pelo Felipe Carenberg, um ator gaúcho. Esse personagem volta para a cidade de Natal após 15 anos, sem ter nenhum contato com a família nesse período. E ele reencontra 3 figuras muito importantes para sua vida afetiva. A figura do pai, que é o Ângelo, personagem vivido pelo José Maschio, jornalista aqui de Londrina, que nunca tinha atuado, né? O Benchão. Reencontra um rapaz novo, na verdade ele conhece um rapaz novo chamado Pedro, que seria o sobrinho dele, mas existem dúvidas no filme se é o sobrinho ou não, interpretado pelo Bruno Silva, que é um piloto de kart aqui de Londrina, que também nunca tinha atuado, na época ele tinha 16 anos, e encontra uma antiga affair, uma relação amorosa inacabada, assim, com a Estela, que é a personagem vivida pela Simone Liesco, que é uma atriz de São Paulo que veio para Londrina fazer o filme. A Simone, que por sinal está aqui conosco, né? Oi, Simone. Olá, bom dia. Ela é atriz. Como é que foi conviver nesse período, esses 15 dias, né, de produção do filme, com tantos atores aí inexperientes, vamos dizer assim, estreia de atores, né, jornalista como ator, como é que foi isso? Foram 2 semanas bem intensas, né, porque a relação no cinema eu acho que ela acaba sendo intensa, né, e é uma relação até familiar, assim, né, porque você tem pouco tempo. E foram 2 semanas de gravação, mais ou menos, e a gente teve alguns dias antes de preparação. E a gente ensaiou, enfim, ensaiei com todos esses atores e a gente foi ainda construindo muita coisa do roteiro junto, nesse processo. E muitas coisas foram criadas, inclusive, durante as filmagens. A gente ia filmando e o Grota ia escrevendo mais cena e criando mais coisas. Inclusive, tem uma cena que eu canto no filme que ele criou, enfim, porque ele falou da mulher que canta, né, que foi uma inspiração inicial para talvez fazer essa personagem. Só que quando eu li o roteiro, quando ele me mandou, ela não cantava. E no meio das filmagens ele criou uma cena em que eu teria que cantar também. Então foi um processo intenso e criativo ali, né? E foi um processo coletivo, assim, de criação ao mesmo tempo. Obrigada, Simone. Rodrigo, e aí dessa história, como é que vocês... Bom, você falou que veio toda de uma reflexão, de uma parte filosófica aí, de recuperação de coisa de trás, como é que se comportava essa volta para casa, reuniu esse grupo de atores, valorizou muita gente aqui de Londrina que tinha um potencial, enfim, que foi, como você já me confessou, uma grande surpresa, né? Pessoas atuando. Como é que vocês conseguiram viabilizar esse filme no interior, no momento em que a cultura tudo é tão difícil, tão arrastada? A gente teve problema, por exemplo, com o festival de teatro, que não conseguiu concretizar por falta de dinheiro, enfim. Como é que vocês conseguiram fazer essa produção e levar ela tão longe? Até 2012, Raquel, a gente tinha poucas fontes de recursos para longa-metragem no Brasil. Basicamente era o edital da Petrobras e o edital também do MINC, do Ministério da Cultura, o extinto Ministério da Cultura. Né? No Paraná tinha um prêmio audiovisual que era para ser anual, mas nunca foi assim. Aconteceram 2 vezes até 2012. Então a gente tinha pouca chance de conseguir aprovar um longa, porque toda vez que a gente se inscrevia com o Leste-Oeste, era assim, 350 longas, do Brasil todo para aprovar 8, né? Então era muito difícil. Daí até que então eu pensei assim, puxa, eu quero muito fazer o filme, estou com medo de perder essa energia vital para o processo criativo, então vamos tentar adaptar o projeto para editais menores, né? E uma possibilidade seria um edital de curta-metragem, né? A gente tinha feito, por exemplo, o Haru Ohara com 100 mil. A gente acabou aprovando do Leste-Oeste com 80, inicialmente. Depois a gente complementou a verba para finalizar. Então, a saída foi essa. A gente inscreveu no edital de curtas aqui da Prefeitura de Londrina, do Promic, aprovou o projeto, na época aprovou 110 mil. Daí, o então prefeito Alexandre Kiref, quando ele assumiu, em 2013, ele determinou um contingenciamento de 30% em tudo. Então, que já era pouco, 110 virou 77 mil. Daí a gente conseguiu aplicar na poupança, deu um pouquinho, mas aí foi rodado com 80 mil, basicamente. Menos que o dinheiro do curto anterior, que era o Haru Ohara, por exemplo. Daí a gente pediu também um novo projeto para finalizar, para fazer a pós-produção de imagem, de som, e foi aprovado no Promic, né? Mais 45 mil. A gente investiu um dinheiro da produtora também para totalizar esses 140 mil.
né? Isso, para você ter uma ideia, a gente teve nos Estados Unidos agora, filmando uma série de TV sobre ciência, quando a gente falou para uma distribuidora que o longa tinha custado, sei lá, $40 mil, ou menos, até $35 mil, falou, nossa, mas quando é assim, a gente põe no budget, sem orçamento, né, praticamente. É tão baixo que não é nem o dinheiro para você pagar uma licença para filmar lá, em alguns lugares, né? Então, realmente foi feito com uma verba muito reduzida. De certa forma, isso também nos incentivou e nos exigiu também encontrar soluções criativas para que o filme pudesse também ter a qualidade estética que a gente queria, né? Então, eu comecei já a fazer testes desde agosto, no cartódromo, no autódromo, para entender esse universo também psicologicamente e visualmente. E eles colaboraram com vocês, né? Ajudaram em muitas coisas. Vocês acabaram filmando em corridas que aconteceram de verdade. Provas reais, tanto a 500 milhas de Londrina, no final de 2014, dezembro, e também nas 100 milhas de kart de Londrina. Esse é o lado bom também quando você está fazendo o projeto, e que todo mundo está nesse projeto mais pela energia, pela vontade, pelo desejo de estar criando, do que só por um compromisso profissional, assim. Então, todo mundo se dedica de coração e também você fica mais receptivo a estabelecer parcerias. Então, a gente conseguiu 40 apoios na cidade, de várias empresas, do setor alimentício, também do setor hoteleiro, para poder fazer o filme. E também esses apoios também na prova das 500 milhas, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, na prova de kart, se a gente fosse simular ficcionalmente a prova de kart, eu lembro que a gente começou a calcular, daria mais ou menos uns R$50 mil, porque tem que pagar para o cara ceder o carro, alugar o cartódromo, combustível, um monte de coisa. E daí a gente rodou na prova real. E daí teve elementos também das provas reais, tanto de kart quanto das 500 milhas, que favoreceram a narrativa do filme também, né? Por exemplo, no personagem do Bruno Silva, que vai fazer a prova das 100 milhas de kart, ele realmente estava correndo. Ele largou em 6º lugar, rapidamente chegou em 1º lugar na prova, e daí, de repente, ele sentiu uma cãibra e abandonou a prova. Eu queria que ele saísse da prova, mas não sabia exatamente como ainda. Eu ia fazer isso na montagem. Mas daí a realidade deu a solução dramática. Te ajudou? Ajudou. Vamos ver o trailer do filme, até para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Eu sei que você vai estranhar essa cara, tantos anos depois. Eu estive em alguns lugares, nada muito próximo. Lugares que talvez você já conheça. Quando eu saí daqui, você era muito nova. Eu já não tinha mais nenhum desejo. Você pode estar se perguntando, Stella, se eu estou diferente, se eu mudei muito. Por todos esses anos, trabalhei, conheci pessoas, me apaixonei, me arrependi. O meu trabalho me permitia mudar de países e eu não gostava de escolher nenhum destino. Em todos esses anos, havia sempre um momento de pausa no trabalho, uma espécie de pré-aquecimento em que ninguém podia se mover. Um silêncio absoluto, pois corríamos riscos ali. Nesse momento, eu pensava no seu rosto. Exatamente nessa foto que você encontra ao lado dessa carta. Até a música, né, que a gente está ouvindo foi produzida aqui em Londrina. Sim, a música foi criada pelo Rodrigo Guedes, que já teve 2 bandas no cenário de rock nacional muito conhecidas, o Killing Chanson e o Grenades. E o Rodrigo é um parceiro de vários projetos. Ele tinha feito a trilha sonora do Isso no Assalto, fez também das séries de TV Brincando com a Ciência, Super Família, fez também de alguns curtas, Jardim Tóquio, Pequenos Delitos. Então é um parceiro que encontrei aqui em Londrina para todos os projetos. E me conta uma coisa, antes do projeto ter entrado em circulação nacional, que depois você vai me contar como é que vocês conseguiram essa distribuição, ele foi bastante premiado, né? O Leste Oeste recebeu vários prêmios. Conta essa trajetória para nós. Tá, quando o filme teve a primeira apresentação pública, foi a 7 de maio de 2016,
no CinePE, Festival de Pernambuco, em Recife. Ele foi exibido no Cinema São Luís, que é um cinema lindo, assim. E lá ele conquistou 2 prêmios inicialmente. Prêmio de melhor atriz para Simone Liesco e prêmio de melhor ator para o Felipe Carenberg. Eu fiquei muito feliz porque até então eu tinha feito filmes que não eram tão centrados esteticamente na figura do ator, né, da atriz, e sim na imagem do filme, no som, na construção mais experimental do filme. Esse era meu primeiro filme tentando olhar mais para a direção de atores, e daí os atores foram premiados, então eu fiquei muito feliz. Posteriormente, recebeu outros prêmios. Teve um prêmio na Holanda, o prêmio Van Gogh, num festival internacional em Amsterdã. Eu recebi um prêmio de melhor diretor no Festival Internacional no México. E teve também um prêmio de melhor filme narrativo nos Estados Unidos, em Erie, na Pensilvânia. Eu fiquei feliz porque eu nunca tinha feito um filme narrativo. Eu falei assim, nossa, é muito difícil contar uma história linearmente, ou com começo, meio e fim. Tanto que a trilogia não é muito bem assim. Mas aí eu vi que os americanos gostavam do filme. Tanto que a gente teve até uma distribuição feita por uma empresa de Los Angeles, a Adler Entertainment, que distribuiu o filme para 3 países. Eles conseguiram emplacar o filme na Amazon, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França. E como é que está andando isso? Agora eles querem também, eles perguntaram pra gente agora, a gente esteve recentemente em Los Angeles produzindo uma série de TV e a gente conheceu finalmente, pessoalmente o pessoal, e eles queriam tentar lançar nos cinemas dos Estados Unidos, mas aí também tem um custo, né, para lançar. Produção de cópias, tem toda uma questão de divulgação também, que lançar sem divulgação também é praticamente não lançar. Que precisa ser trabalhado. Normalmente eles gastam a mesma coisa do filme com a divulgação. Com a divulgação, e a gente não tem essa verba para fora do Brasil, a gente conseguiu uma verba para distribuir no Brasil. Rodrigo, vou te pedir um minutinho, nós vamos para o intervalo, é bem rapidinho, e a gente já volta falando do filme Leste Oeste, que estreou no dia 8 e que entra em circulação nacional. Um minuto só, a gente já volta. E a frase da reflexão da semana é a seguinte: toda história de amor é uma história de fantasmas. E voltamos com Cidade Entrevista, hoje falando do filme Leste Oeste, produzido aqui em Londrina, como a gente dizia, com uma verba pequena para um longa-metragem, R$140 mil. Foi produzido em 15 dias, recebeu vários prêmios e agora está em circulação nacional. Primeiro filme do interior a conseguir isso, né, Rodrigo? Sim, a gente começou a fazer cinema em Londrina em 99, demorou muito para chegar no formato longa-metragem, 15 anos para conseguir filmar e agora 20 para chegar a distribuir nos cinemas, né? Então, para a gente é uma conquista muito importante, até para mostrar também que apostar em produção cultural não é algo que se refere só ao campo das artes, assim, né? Para mim não tem como você dissociar a educação de cultura e também tirar também a cultura da parte da economia também do país, né? Então, para mim é um bom exemplo de economia criativa o caso do Leste Oeste, porque a gente fez com pouquíssimos recursos o filme já passou em vários países, foi premiado fora do Brasil, leva o nome de Londrina para outros lugares e acaba construindo um capital que não é só financeiro, e sim simbólico também para a cidade, né? Afinal de contas, assim, a cultura de um país é o que constrói a identidade daquele país ou daquela cidade, né? Sem identidade também, sem memória ou sem, né, um passado, algo para você poder recuperar, você também, então, não tem uma certa personalidade, né? Não sei, enquanto cidade, quanto país. Então, por isso que eu achei essencial apostar nisso. Com certeza. E me diga uma coisa, como é que vocês foram recebidos com esses prêmios todos aí, internacionais? O que você acha que chamou a atenção nesse filme brasileiro? Porque os filmes brasileiros, eles têm normalmente uma outra pegada, né? Sim. Um tom mais crítico, trabalhando menos esse lado de reflexão, esse lado da filosofia, desses dramas psicológicos, enfim, eles trabalham uma outra vertente, especialmente aqueles filmes que acabam se destacando, tem muita violência. Como é que você acha que foi recebido e premiado o filme? O que as pessoas gostaram desse filme brasileiro? O cinema brasileiro hoje tem produzido muito, assim, mais de 100 longas por ano, né? Então tem, sim, muitos filmes que abordam uma temática social de maneira mais direta e se destacam em festivais. Tem alguns até que trazem algo particular do Brasil, que também os curadores internacionais observam com mais surpresa e ficam interessados, no Brasil existe isso e tal, né? No nosso caso, o Leste Oeste, eu sempre tive em mente, assim, que ele não tinha nenhuma conotação político-social de maneira direta, não era essa a proposta. Era mais de investigar algo ligado a sentimentos, ao universo interior dos personagens, né? Mas eu acho também, assim, uma coisa, por exemplo, que eu ouvi de um crítico francês,
que viu o filme, até ele me ajudou na sinopse do filme. Um crítico chamado Bernard Payan, que foi curador do Festival de Cannes também, ele viu o filme e falou assim, nossa, Rodrigo, me parece um western urbano com fantasmas, né? E ele gostou muito do filme e tal, ele já tinha visto a trilogia, e entrou mais ou menos na onda do filme. Eu sei que tem alguns festivais que privilegiam produções com temáticas sociais e políticas, né? Isso é natural até, porque os criadores não sabem muito da realidade do Brasil e quando vem essa temática Você acha que eles conhecem mesmo? Por exemplo, todo o tempo que eu estive fora e conversei com pessoas que, né, moram fora do Brasil, eles sabem muito superficialmente o que acontece no Brasil, né? Basicamente, uma ou outra figura política, muita coisa ainda ligada a um certo folclore relacionado ao Brasil. Eles desconhecem boa parte do que é o nosso país, assim. Até porque também a nossa realidade é muito complexa. Então, é difícil conseguir traduzir isso em poucas matérias em jornal ou TV de correspondentes, né? Então, acho que desconhecem um pouco. Ficam concentrados mais no noticiário político, né? Da figura atual, da figura anterior e tal. Por exemplo, quando eu apresentei a trilogia do esquecimento em Paris, na Cineteca Francesa, eles não sabiam que tinham japoneses no Brasil. Nossa, mas você filmou no Japão? Eu falei, não, eu filmei em Londrina, norte do Paraná, né? Segunda maior colônia japonesa brasileira, né? Porque eles já estavam achando estranho eu gostar tanto da cultura japonesa, né? Eu falei assim, não, mas na minha infância, tanto no interior de São Paulo, depois vivendo no Paraná, eu fui sempre muito próximo de japoneses, assim, né? Tanto que tem pessoas ainda que convivem numa comunidade que falam só japonês lá, produzem haikais e tal. E daí eles acharam muito estranho, eles achavam que o filme tinha sido rodado no Japão, né? Quando os Leste Oeste estreou em Pernambuco, eu lembro que um crítico também comentou assim, é um raro filme mostrar uma geografia do sul do Brasil diferente, nem parece que é o Brasil e tal. E tem isso também, o Paraná também tem uma cultura que está começando a cada vez mais se solidificar, mas a gente tem poucas referências, né? Se você for pensar, o Paraná é um estado criado recentemente, foi no final do século XIX. E a sua cultura se assemelha muito ainda à do interior de São Paulo, né? Se confunde um pouco assim. Então, os nossos grandes nomes, né, artísticos, Leminski, Dalto Trevisan, são poucos ainda, a gente precisa de mais ainda, eu acho, né? Diferente de estados que têm uma cultura já mais sólida, como Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, que a própria produção literária também, já de séculos, ajudou também a construir um imaginário mais concreto, né? Como é que vocês vão prosseguir isso? Como é que é esse trabalho para até não ficar frustrante depois de tanta repercussão, né? Sim, para fazer um lançamento bem amplo, assim, o que a gente combinou? Foi um pacote que envolve cinema, literatura e música, né? Então, em Londrina, a gente teve um show do Grenade para lançar o filme, uma semana antes do lançamento nos cinemas. Em outras cidades, como Goiânia, a gente conseguiu levar o Rodrigo Guedes para fazer um show também, para apresentar o filme. Já em lugares como Florianópolis ou Marília, a gente levou Anotações para o Leste, que é o livro que reúne os textos pré-filme, né, que a gente produziu antes do filme. Então, eu tentei também ampliar um pouco do que a gente oferece no pacote relacionado ao filme, para que não seja só a experiência de ir ao cinema ver o filme, né? A gente sabe que hoje, pela tecnologia, você tem múltiplas maneiras de poder assistir ao filme, e muitas pessoas preferem ver em casa, pela comodidade, poder parar o filme e tal, alguma coisa assim. Eu ainda acho que a experiência mais rica é ver na sala de cinema, em que a tela é muito ampla, é maior que você. É outra história, né? A sala escura, e você pode se aproximar daquilo que o Buñuel falava que era o essencial no cinema, assim, que é ter essa experiência a mais próxima possível do sonho, né? A ideia de sonho. Então, eu tento privilegiar que as pessoas assistam ao filme no cinema. Também tem a questão do som 5.1, que percorre a sala, né? Mas eu sei que nem todo mundo consegue tempo, é muito difícil também a vida do dia a dia e tal. Mas aí eu tentei potencializar também, então, essa relação com o filme a partir dos shows do Guedes com Grenade e também do livro Anotações para o Leste. Porque o filme, no fundo, o cinema já é uma linguagem que reúne elementos de outras linguagens, né? Bom, e quem gosta de literatura, esse livro é muito interessante. Eu dei uma folhada rapidamente, né? Tive contato e é muito interessante para quem gosta de roteiro, para quem quer pensar nesse processo de criação, né? Que é tão complexo. Como fazer tudo isso, tem todas as anotações do Rodrigo que eu acho bem bacana. Que legal que você gostou, porque assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, meu primeiro desejo era ser escritor. Mas eu pensei, nossa, ser escritor é um trabalho solitário, e eu gosto de trabalhar com as pessoas, e também exige muita disciplina, e eu não sou disciplinado. Daí eu pensei, puxa, então eu não vou ser escritor, vai ser difícil, mas sempre gostei de escrever, né? E música também eu gostava, mas não tenho nenhum talento musical. Então, o cinema foi uma forma de conseguir expressar também, ou me aproximar dessas linguagens, das quais eu não tinha muito talento, assim. E daí consegui me aproximar também de
pessoas que tinham esse talento para conseguir criar algo junto, né? Mas toda vez que eu vou pensar um filme novo, eu gosto de ter esse trabalho que seria mais da literatura, assim, que é um trabalho que é mais solitário, que você tenta questionar a si mesmo também, se investigar. Que mais muito, rico, né? Criativo também. Mais criativo. O set também é criativo, mas o set eu diria que daí é um campo de batalha, que você junto com o seu exército ali, com o seu grupo, e tá todo mundo ali lutando para, né, para conseguir chegar até o próximo ponto, assim. Eu acho que no processo criativo, no começo, você tem que ser mais intuitivo, se soltar totalmente, senão você fica travado. Eu sei que você gosta de literatura, né? Eu não sei se você já se arriscou em escrever algo literário e tal, mas você tem que se arriscar a escrever coisas boas e ruins, e lógico que a maior parte vai ser ruim, e depois você filtra isso, e daí na filmagem você também tem a colaboração dos atores, do pessoal técnico e tal. E eu acho assim, por exemplo, quando eu penso a personagem, igual no caso da Estela, vivido pela Simone Lesco, né? Tem aquilo que eu imaginei inicialmente, mas depois que você tem a atriz ali corporificando, presentificando o personagem, passa a ser também muito dela, né? Daí vira uma coisa que a gente constrói em harmonia, né? Mas muito do que ela traz, assim, como eu estava imaginando, eu tento preservar como aquilo que é mais especial, né? Porque eu gosto de ter também essa espécie de descontrole no set, né? Porque senão também eu fico muito reduzido. Fica muitas mãos, né? Então eu gosto de ter essa parceria. E daí, na montagem, é a hora de voltar a afinar mais ou menos o que a gente estava imaginando, assim, que tem uma certa unidade estética com o filme. Rodrigo, nosso tempo terminando. Vou deixar um tempinho para você fazer um convite aí para todo mundo que nos acompanha aqui na Rede Massa SBT para assistir o filme. Tá, então eu queria convidar os espectadores, né, da Rede Massa para assistir ao filme. Eu fico muito feliz porque, como eu falei para você, depois de 20 anos fazendo cinema na cidade, a gente conseguiu estrear nosso primeiro longa de ficção feito em Londrina. Para quem é mais romântico, eu acho que vai gostar, porque tem uma espécie de reencontro entre o personagem do Ezequiel e a Estela, o que se deriva desse reencontro depois, né, de um certo tempo e tal. Para quem gosta de filmes de ação, também tem essa pegada de filmes de ação também. Até falei para você, tem dois tempos narrativos, né? Um mais contemplativo, que é essa parte do drama familiar, e um que é mais dinâmico, que é quando a gente tem as corridas, né? Tem as cenas tanto no Autódromo de Londrina, das 500 milhas, e as cenas também no Cartódromo. Então o filme ele é um drama familiar ambientado no universo esportivo, que é algo também que não é muito comum no cinema brasileiro. Então eu faço convite para assistir não só por ser um cinema londrinense, mas também por ser um filme um pouco mais incomum no cinema brasileiro. Muito obrigada. Prazer. Obrigado, Raquel. E recebê-lo novamente aqui. Prazer de novo. Cidade Entrevista ficando por aqui e eu espero você no próximo sábado, 9h30 da manhã.